faço parte da equipe da Fiocruz, né, do estudo em PrEP, né, de prevenção combinada, sorincidência, aqui no núcleo do SAI, da Unidade de Saúde de Santa Marta, né, serviço de atenção especializado em HIV/AIDS, tuberculose e hepatites virais, e também estou no centro de testagem e aconselhamento. Enfim, são muitas coisas, a enfermagem ela tem uma abrangência muito grande, então é mais ou menos nesse sentido. E também, muito recentemente, eu idealizei e construí junto com algumas pessoas transativistas, né, o coletivo transfeminista também, que começou há pouco tempo, mas a gente já conseguiu uma produção com a ONU, então já é algo muito, muito, muito importante, muito interessante. E vem nessa ótica do trabalho que eu desenvolvo, que a gente está desenvolvendo, especialmente com as pessoas que vivem com HIV. Né? Então, essa é um pouquinho de mim, mas eu sei que vocês me passaram um roteiro de questões que eu posso abordar, mas eu não tenho como não aproveitar para tocar e ir no tocante a como a enfermagem pode atuar nessas dinâmicas, né? É importante salientar o caráter estratégico da nossa profissão, do nosso núcleo profissional. Eu não sei em qual parte do curso vocês estão. Admito que eu não parei para ler a grade curricular, até caso vocês queiram comentar mais adiante, podem ficar à vontade para estar me interrompendo também, para estar complementando, mas eu participei da construção da política estadual de promoção da equidade em saúde aqui do Rio Grande do Sul, e ficou ainda mais explícito ao longo desse processo, né, a importância de a gente utilizar da enfermagem como um agente articuladora e um potencial muito grande, pensando nas políticas de promoção da equidade. Essa política é a primeira que inclui no Brasil, né, a população intersexo. Infelizmente, a gente não conseguiu deixar tão explícito as pessoas não binárias, mas é um processo ainda que a gente está caminhando, e a gente dentro da política, que eu fiquei 2 anos na política estadual de saúde LGBT do Rio Grande do Sul, que a gente está desenvolvendo, mas é pensar nessa lógica. A gente pode sim se comprometer em promover um cuidado que observe as pessoas como um todo e reconhecer os seus marcadores, né, entendendo as dinâmicas das populações, e que por mais que a gente esteja sobrecarregada ou por mais difícil que aparente, é aquela coisa, né, que eu comento e que muitas vezes eu até menciono o quanto eu estou cansada, que é a gente entender que se está difícil para nós, que somos profissionais, ter que lidar com as especificidades de algumas populações, vocês imaginem para aquelas pessoas. Então, eu trago esse olhar justamente porque é do meu cotidiano trabalhar com uma multiplicidade e com populações que são, infelizmente são atravessadas por muita discriminação e preconceito. E daí, então, só para falar um pouquinho, não fugir tanto, depois eu quero dar algumas dicas ao longo desse percurso, eu vou falar sobre algumas questões que a gente pode se utilizar, né, para a gente entender, inclusive, algumas dinâmicas de cuidado, né, pensando na população LGBT, pensando na identidade de gênero, pensando na população trans. Para início de conversa, vale salientar que, por mais que só recentemente muitas de nós, muitas pessoas LGBTs estejam conseguindo ocupar os espaços, né, eu sou a primeira da enfermagem aqui na minha universidade, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o nome é difícil de falar, não sei se vocês já... A URFS, a URGS, por mais que estejamos conseguindo inicialmente se integrar dentro desses espaços, é importante a gente reconhecer que a diversidade sexual e a diversidade de gênero, nessas multiplicidades de possibilidades de existência humana, elas estão no mundo desde os primórdios das civilizações, desde muitos, muitos milênios, né? Inclusive, se a gente for parar para pensar na questão da identidade de gênero, nessa parte da diversidade de gênero, a gente pode observar ao longo da história, e depois daí a minha colega da história talvez vai estar complementando com muito mais propriedade, como, por exemplo, as rígidas, que representam, né, que estão presentes nos Vedas do hinduísmo, lá de 5, 6 mil anos atrás, lá na Índia, que atravessaram todas essas centenas, esses milênios, esses tantos anos, né, trazendo essa possibilidade de identidade que a gente precisa, sim, considerar e ter um cuidado, né, porque a gente tem que cuidar da questão da temporalidade, a própria dinâmica do entendimento com relação ao termo gênero é muito, muito recente, se a gente for parar para pensar
nessas pessoas, mas que elas vêm desde muito tempo sendo um exemplo de uma possibilidade de existência que não está dentro de um binário de gênero obrigatoriamente, dentro daquilo que se convenciona, né, como o homem ou a mulher, aquele padrão típico que é colocado, né, na sociedade. A gente tem Marrus também, a gente tem as pessoas Two-Spirits ali no Canadá, no norte dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, em muitos dos povos indígenas, a gente tem, inclusive, pessoas com outras identidades de gênero, outras formas de expressar o seu gênero, a sua sexualidade. E por que eu trago isso? Porque para a população trans, para a população que é colocada como dissidente, né, eu não gosto desse termo, mas que se utiliza muito na psiquiatria, esse termo da dissidência, a gente sempre é colocado como algo que está à margem, algo que não necessariamente é natural e biológico. E eu venho, a partir desses exemplos, tentar mostrar para vocês que sim, a existência de pessoas não binárias, a existência de pessoas trans, mulheres trans, travestis, de pessoas LGBT como um todo, ela teve sempre presente, de diversas formas. A única coisa que a gente precisa cuidar é que talvez os nomes, a forma com que no tempo e no espaço a gente utilizava para dizer o que uma coisa é outra, e isso é aquilo, que é diferente. E, inclusive, muito recentemente, eu estava numa aula e uma professora da enfermagem, inclusive, tinha me pedido para a população LGBT parar de criar novas letras. E daí eu tive que corrigir ela, bem faceira. Eu não estou vendo vocês aqui porque eu estou vendo a apresentação, então qualquer coisa vocês me sinalizem, tá? Justamente porque o ser humano ele é tão plural, né? A população LGBT ela vem nesse encontro, né? Em trazer essa promoção dessa diversidade que é natural, é biológica. Então, por que a gente vai reprimir outras pessoas que estão buscando dentro de uma letra, dentro de uma sigla, né, um ponto de conforto, um local onde elas vão conseguir se inserir e se sentir acolhidas e se sentir pertencentes. É importante entender que cada uma das letras tem universos distintos e que todos nós temos coisas em comum, mas que precisamos ser entendidos de maneiras diferentes. E essa diferença ela não deve ser colocada como ruim, mas só como mais uma de tantas possibilidades de diferença que a gente vê. Basta a gente observar o rostinho das pessoas que estão aqui presentes, por exemplo, né? E nas dinâmicas de cuidado, inclusive, né? Só hoje eu atendi tantos pacientes tão diversos, né? Que é até interessante a gente parar para pensar numa forma de padronizar ou achar que só tem uma possibilidade, que o ser humano ele é linear e fechado, e eu digo para vocês que não tem como. Então, quando eu trago essa análise da interseccionalidade, de a gente pensar na promoção do cuidado, entendendo a integralidade da atenção à saúde, da equidade, eu quero que vocês, ao reconhecer toda essa multiplicidade da população LGBT e toda essa questão de querer se sentir pertencente a algum grupo, e por isso a gente encontrar cada vez mais letras, cada vez mais segmentos, que bom, que a gente nunca esqueça na saúde de prestar atenção em outros marcadores. Porque, por exemplo, eu não sou só uma travesti, uma mulher trans, eu nasci num contexto, numa cidade, eu tenho uma raça, eu tenho uma ancestralidade, e isso é para todas as pessoas. Então, não me basta a gente levar em consideração o cuidado, a promoção dessa luta contra o preconceito e discriminação só pela ótica exclusivamente da diversidade sexual e de gênero, contra a LGBTfobia, mas sim que a gente se comprometa desde sempre a pensar essas populações, essa população também, e as outras lutando junto e indo contra qualquer proposta de discriminação e preconceito pelos direitos humanos, né? Então, vamos pensar em combater o racismo, combater a discriminação, as pessoas que vivem com HIV, a discriminação contra os profissionais do sexo, a discriminação de modo geral, justamente porque não faz sentido. Pelo menos se a gente for parar para analisar o meu recorte das mulheres trans e travestis, né? Infelizmente, agora eu vou falar com relação ao parâmetro que a gente tem aqui em Porto Alegre, por isso que eu fiquei muito contente que vocês trouxeram alguém da região aí também, que é o fato de que aqui em Porto Alegre a gente conseguiu fazer um mapeamento e a gente visualizou que 92% das mulheres trans e travestis, desculpa,
estão em contexto de prostituição por dificuldade de acesso ao mercado formal de trabalho. E o último estudo que a gente realizou aqui no município também, a gente conseguiu evidenciar uma prevalência para HIV que ela é brutal, é uma das maiores do Brasil, né, no qual 2 a cada 3 meninas da minha população, elas acabam sendo acometidas por esse agravo em saúde. Mas quando eu trago esses elementos, eu não quero que vocês parem para prestar atenção só na parte do dado em si, da prevalência, né, da epidemiologia só por epidemiologia. Eu quero que vocês observem o que pode estar por trás disso, né, o que motivou a fazer com que essas pessoas estivessem nesse contexto ou tivessem essa prevalência tão triste, tão chocante, inclusive. E é mais ou menos esse exercício que eu faço, exercício que eu tento levar para as pessoas, de a gente parar para prestar atenção no porquê dessas situações. Então, entendendo todas essas interseccionalidades, a gente não tem como pensar só numa pessoa, numa dinâmica de cuidado que vá visualizar apenas a especificidade trans, mas a gente tem que entender as especificidades dentro de um contexto e dentro de uma proposta de cuidado que reconheça também essas outras questões que eu mencionei. E por isso que eu acho muito legal o PET, de acordo com o que vocês trouxeram, de trazer essas outras análises, porque é aquilo. Eu trabalho muito com pessoas que vivem com HIV, muitas pessoas trans que vivem com HIV, e é sempre, não é sempre, mas muitas vezes é complicado, justamente pelo somatório de discriminação, preconceito, de atravessamentos que essa pessoa vai estar tendo que lidar. E eu preciso que na enfermagem, que na saúde, a gente tenha esse cuidado de mostrar para as pessoas os caminhos. Por isso que a enfermagem é estratégica também na promoção da equidade, a partir do momento que a gente acaba sendo muitas vezes a porta de entrada dentro do serviço de saúde, o primeiro contato, que pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do profissional, mas que a gente tem uma potência muito grande para poder direcionar e mostrar para aquela pessoa que aquele local, o direito à saúde, aquele serviço de saúde, ele vai sim se propor a tentar ofertar todo o cuidado possível e da melhor maneira possível, respeitando suas especificidades, né, para aquele indivíduo. E com humildade, permitindo que a gente também possa ter essa troca, entendendo que o processo que vocês estão fazendo não é sempre que a gente tem essa oportunidade, né, de poder pensar, ter um PET que traga outros recortes, que a gente possa ter outras questões que não estão dentro do currículo, né, e que tá tudo bem a gente falar para a pessoa com respeito, com delicadeza, com cuidado, né, que a gente vai se comprometer em outro momento vir e estudar, buscar referências e talvez pegar até pessoas que vivem esse processo para estar ali compondo junto. E daí, aproveitando desse elemento, eu vou tentar apresentar para vocês um serviço que é o que eu participei da construção, participo também ativamente dele, especialmente com vinculação de usuários, mas atualmente no contexto de pandemia, né, que é o Ambulatório T, que é um serviço que veio em demanda do movimento social LGBT, da população LGBT, que desenvolveu um estudo, né, no qual a gente conseguiu observar que em 40% das unidades de saúde, a população trans tinha dificuldade de acessar, em boa parte dela não conseguia nem entrar porque ela era barrada na porta, né, porque a gente precisa de dados, para a gente conseguir, muitas vezes, sensibilizar e ter credibilidade quando a gente vai para o Ministério Público, alguma questão assim, né? Pensando na construção de políticas, pensando na adesão a novos serviços, dependendo da vertente com a qual você está querendo buscar essa estratégia, né? E daí o movimento organizado do Rio Grande do Sul, especialmente aqui de Porto Alegre, se mobilizou, coletivos Homens Trans em Ação, a Igualdade RS, que é a ONG mais antiga de mulheres trans e travestis, de pessoas trans e travestis aqui do estado, a ONG Somos, que é LGBT para pessoas que vivem com HIV, Homens Trans em Diáspora, o coletivo Mães pela Diversidade, né? Então, o que eu quero dizer a partir do momento que eu tento trazer esse recorte e por que disso? Que a gente tem que se entender que nem sempre vai ser possível a gente fazer tudo no momento do consultório, naquele espaço físico, mas que sim, a gente pode observar diferentes pontos de luz ao longo da rede,
do território de vocês, potencializando e encaminhando essas pessoas pensando na ótica da integralidade, né? Não me basta pensar só em ofertar um cuidado. Eu sou muito da atenção primária, estou no serviço de atenção especializada e atenção primária também, mas eu sou muito da atenção básica, né? Não me basta só ali fazer uma administração de uma penicilina para tratar uma sífilis. É interessante também ver qual que é o contexto dessa pessoa e como que eu posso tentar ajudar ela. Por exemplo, as famílias das crianças e adolescentes trans que aparecem para nós no serviço, porque pasmem, crianças LGBTs com diversidade de gênero e sexualidade, elas existem. Muitas vezes, é até interessante falar sobre isso, a gente acaba acionando o coletivo Mães pela Diversidade, que é um coletivo de mães e pais também de pessoas, de famílias de LGBT, que se organizou e tem ao longo do Brasil inteiro, né, para estar nos auxiliando nas consultas, participando junto, acolhendo alguma família. E hoje em dia, aqui no Ambulatório T, eles têm até um grupo específico que eles fazem apoio, suporte, né, de rede com as famílias dos nossos pacientes. Então, para vocês verem como é possível a gente extrapolar as barreiras do serviço de saúde e tentar observar em diferentes cenários e diferentes óticas, diferentes agentes que podem estar, sim, se comprometendo a trabalhar juntos, somando e fazendo com que aquele indivíduo, com que aquele paciente, ele possa saber que a gente não está olhando só para a doença ou olhando só para aquele cuidado específico, mas que a gente está, sim, tentando ver como que, especialmente nessas populações que são atravessadas por maior estigma, discriminação, mais preconceito, mostrar diferentes caminhos que talvez ele nem conheça, que não tenha acesso àquela informação, né, para ele estar podendo ir além daquilo que está posto. Por isso que é legal também a gente pensar na representatividade. O quão rico é vocês terem possibilitado que pessoas trans estivessem aqui, falando a respeito de identidade de gênero, falando a respeito dessas questões, dessa aplicação da prática da enfermagem em diversos cenários, né, pensando na interprofissionalidade, pensando em como a gente consegue observar diferentes tecnologias que são simples, são básicas, que dão trabalho, sim, mas que elas podem fazer muita diferença e elas podem realmente mudar expectativas de vida, né? Então, não tem como a gente parar para pensar nessas questões que me foram mencionadas para estar trazendo, sem a gente entender o viés social por trás, né? Que é, a gente precisa entender que o Brasil, infelizmente, ele é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Há muitos anos. Acho que 3 a 4 vezes mais do que o segundo colocado. E a gente também é um dos países que mais mata pessoas LGBTs. E essa questão dessas mortes, ela está muito associada, inclusive, com os outros parâmetros que eu já mencionei, que eles estão dentro do que a gente tem como a transfobia estrutural, né? Que é uma população que tem uma expectativa de vida muito baixa, em função de dinâmicas históricas de discriminação que nos colocaram sempre à margem, e que é difícil a gente extrapolar essas barreiras e estar em alguns cenários, não posso dizer o contrário. Mas que sim, muito em consonância com o que eu já disse, a gente vai ter que prestar atenção, porque não é só a baixa adesão ao mercado formal de trabalho, não é só altos índices de infecção por HIV, não é só baixa expectativa de vida. A média com a qual a gente é expulso de casa é com 13 anos. A primeira vez que eu fui foi com 11. A taxa de evasão escolar é de 82%, segundo dados da OAB de Cuiabá, um estudo que foi feito. E a gente tem muitos outros dados que são complicados, né? Então, não tem como a gente pensar numa proposta de cuidado que não reconheça que a gente vai ter que prestar uma atenção de uma maneira diferente, porventura, quando aparecer uma pessoa trans, seja um homem trans, uma mulher trans, uma travesti, uma pessoa não binária que se identifique como trans também. E isso precisa sempre estar muito associado com além dessa rede, uma proposta de a gente mostrar que aquele local de saúde, que nós, enquanto profissionais, a gente está ali disponíveis e à disposição para escutar,
mas também para mostrar que essas pessoas, elas são seres humanos, que elas precisam ser respeitadas e que está tudo bem elas terem o corpo que elas têm. E eu falo essa expressão muito por conta da minha prática lá no ambulatório com as pessoas trans, propriamente ditas. Né? A maior parte das minhas pacientes nunca tinha tido a oportunidade de ser atendida por uma enfermeira, uma profissional da enfermagem que fosse trans. E é muito interessante como elas acabam trazendo algumas questões, né? Mas muito do exercício que eu faço é justamente esse. Eu não sei o quanto vocês estão habituados com relação a essas questões, o quanto vocês conhecem dessa questão da identidade de gênero, da diversidade de gênero, mas pensando na população trans em si, o transfeminismo, ele tem trazido uma reflexão muito importante que pode ser aplicada fortemente na saúde, com relação ao que a gente entende enquanto disforia de gênero ou incongruência de gênero, que é no DSM-5, né, no CID, no Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, enfim, que os manuais que a gente usa da psiquiatria colocam, né? E agora eu trago uma reflexão que ela escuta pessoas trans que estudam e que buscam essas reflexões. E o que a gente configura enquanto uma disforia de gênero? Essa disforia, esse desconforto que a gente tem com relação ao nosso gênero, tem várias teorias, tem várias vertentes, mas agora eu vou falar com relação a essa, que vem de Violet Baudelaire também, inclusive, que é uma ativista trans, né, arqueóloga, que é basicamente um somatório de traumas psicológicos que a gente carrega desde a infância, porque a todo momento, ou muitas vezes, ao longo de um percurso muito grande, crônico, a gente acabou não observando pessoas como nós e também, muitas vezes, a nossa subjetividade, né, a possibilidade da nossa existência, do nosso corpo, nos foi negada, nós fomos tolhidos, reprimidos, de poder ser e existir e querer ter os gostos que a gente tem ou as tendências que a gente teria naturalmente. Então, a disforia de gênero seria mais ou menos nesse sentido. Que sim, a disforia de gênero, esse desconforto, ele pode ser manejado, mas que a gente precisa ter um cuidado muito grande, quando eu falo empoderar, é também a gente entender que a gente teve algumas conquistas que precisam ser muito bem pontuadas para a gente pensar nessas dinâmicas da identidade de gênero da população LGBT e da população trans. Vocês estão me escutando? Ai, meu Deus, eu escutei alguém. Sim, estamos. Ah, tá. Alguém falou alguma coisa antes? Eu acho que o áudio ligou sem querer da pessoa. Ah, tá certo. Que é, por exemplo, deixa eu puxar aqui, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais da população LGBT, e a gente tem uma série de outras políticas, e para além delas, a gente tem algumas dinâmicas, algumas conquistas, que elas são anteriores a essa política que veio em 2011 e depois foi ampliada com o processo transexualizador em 2013, né, que é, por exemplo, na porteira de consolidação número 1, né, na Carta de Direitos e Deveres do Usuário, a questão mais básica e fundamental da saúde, que é o direito de a pessoa, num serviço de saúde do SUS, ter um atendimento humanizado, acolhedor, livre de discriminação, preconceito, restrição, negação, em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, anomalia, patologia ou deficiência. Mas o que eu quero dizer também, e isso é muito importante porque foi uma conquista que ficou mais marcada esse ano, no dia 28 de junho, dia do orgulho LGBT. Gente, eu tô atendendo desde as 8 da manhã, vocês nem reparem. Às vezes dá umas bugadas, mas faz parte. Que é a garantia de acesso às especialidades em saúde para a população trans, para além de qualquer incongruência ou de qualquer problema nos sistemas de informações do SUS, que não reconhece, pelo Ministério da Saúde ainda, né, o Supremo Tribunal Federal que está trazendo essa reivindicação, essa conquista, né, a possibilidade de, por exemplo, homens gestarem ou mulheres terem próstata e afins. E o que eu quero dizer com isso?
já é juridicamente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, pela Defensoria Pública da União, pelo Conselho Nacional de Justiça, que o sexo e o gênero, ele independe do genital. E isso precisa ficar muito claro para nós na saúde, porque nós, da enfermagem, muito provavelmente, especialmente se vocês forem atender em centros de referência para a população LGBT, vocês vão se deparar muito, que são com essas restrições que infelizmente aconteciam, mesmo que a gente tenha conseguido alguns avanços para facilitação da retificação do gênero, né, e do prenome do nome no registro civil, na certidão de nascimento, que estava acontecendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, gente, por mais que desde criança nós tenhamos sido ensinados muitas vezes de que para um homem ser uma coisa, ele precisa ter uma série de marcadores, para a mulher ser uma coisa, ela precisa ter uma série de marcadores, e que só isso existe, eu quero que vocês entendam que não, que a gente não pode tolerar ou achar que isso é adequado, justamente porque no encontro de tudo isso que eu disse para vocês, a gente tem muitas outras possibilidades. Mesmo o sexo biológico, né, que a gente aprende lá na escola, ele é uma construção sociocultural, que ela foi, sim, ornamentada, né, entendendo um contexto cultural e que tipificou e traduziu alguns elementos, configurou, né, postulou alguns elementos para o típico do macho ou da fêmea da espécie humana. Mas que para além dessa tipificação que a gente aprendeu, e muitas vezes a gente aprendeu, inclusive, reforçado na faculdade, existem outras tantas possibilidades que precisam ser consideradas, né? Por exemplo, de mulheres que têm pau, de homens que têm vagina, de pessoas de gêneros diversos que têm os órgãos que elas têm e que elas precisam poder se sentir confortáveis e precisam saber que é possível e que não é um problema. Então, Anna Falsa Sterling, em 1980, e depois, antes disso ainda, já estava produzindo alguns materiais, alguns estudos, né, que traziam essa análise com relação a, vamos problematizar o dimorfismo sexual, né, que são essas, que vem no encontro disso que eu disse, de a gente tipificar um sexo masculino, feminino. E ela conseguiu observar nesse estudo, e muitos outros que a gente vem desenvolvendo na sequência, de que por mais que a gente tenha, assim, algumas características complementares para a reprodução, o ser humano, ele é muito para além de qualquer tipificação. E o que eu quero dizer com isso? Que não é porque a pessoa nasceu com vagina que ela vai ter que ser, ou que ela se identifica como mulher, que ela vai ter que ser subserviente, passiva, vai ter que usar rosa. Não é porque a pessoa nasceu com pênis, ou que ela se identifique como um homem, que ela vai ter que gostar de azul, ou ser bruto, ser melhor em matemática, sabe? Não. A neurocognição, toda a neuroplasticidade, todo o processo de desenvolvimento e diferenciação do ser humano, ele vai para além dessa cultura que postulou esses marcadores. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que a gente não se prenda à convenção do sexo biológico, que a gente entenda que para além do macho ou a fêmea da espécie humana, a gente tem pelo menos mais de 40 possibilidades de intersexualidade, que são todas aquelas pessoas que, no que concerne ao sexo biológico, ou seja, características anatômicas sexuais, reprodutivas, genéticas, hormonais, divergem do que foi dito como típico do macho ou da fêmea da espécie humana, né? E a gente entender essa questão do típico é a gente reconhecer, inclusive, um cuidado que a gente tem que ter com as pessoas que elas têm identidades de gênero que são diversas dessa tipificação, dessa padronização, desse entendimento de que uma coisa é igual a outra, e eu quero que vocês entendam que é completamente diferente. É uma das tantas esferas que estão presentes da análise no que concerne a saúde do gênero e da sexualidade, mas que são distintas e que precisam ter esse olhar diferente. Então, é natural, é biológico, possibilidades de existência que estejam dentro do que a gente está observando nessa foto, né? Homens podem sim gestar. A gente precisa sim tensionar nas nossas universidades, na cadeira de ginecologia e obstetrícia,
nos meses que a gente faz alguma ação de saúde do homem, como que é o manejo clínico de homens que gestam. E agora a gente consegue, inclusive, que as mulheres trans e travestis, ou pessoas que têm um desejo de amamentar, com a reposição hormonal exógena, né, de fora, poder amamentar, independente de ter pênis ou vagina, independente do órgão que ela tem. Então, esse é um exercício que eu tento fazer muito com os meus pacientes, e que ele é difícil, e que ele é muito complicado, porque a sociedade, a transfobia, ela é muito dolorosa, né? Ela causa traumas que são muito significativos e por muito tempo, né? Então, é um exercício que nós, na enfermagem, a gente precisa entender, que a gente precisa ter um olhar para esse cuidado, e que a gente precisa, sim, trazer opções e possibilidades para as pessoas, mostrando que a mulher, ela pode ter pelo, ela não precisa depilar o sovaco, que a pessoa ela pode ter o gênero que ela tiver, e que ela não precisa achar que ela é uma coisa abjeta, ou que ela é o problema, só porque ela é diferente. A diferença deveria ser aplaudida. A gente está aqui enquanto humanidade porque passaram-se muitas pessoas que são diferentes, e que bom. Então, que ela não seja um problema, né? E por que que eu... E agora eu vou trazer mais alguns elementos, né, para vocês estarem pensando e observando, para a gente estar desconstruindo vários desses ensinamentos que a gente teve, que são culturais muito fortes, não só no Brasil, mas no mundo, com relação a essas questões do gênero, né? E o que seria essa identidade de gênero? É como a pessoa, ela se identifica, ela quer ser reconhecida, se autorrefere no que diz respeito ao gênero. E o gênero nada mais é do que uma construção sociocultural, mas que, para além só do viés antropológico, social, a gente tem, sim, cada vez mais claro que a diversidade sexual, né, a multiplicidade de orientações pelas quais a pessoa vai estar direcionando o seu afeto ou o seu desejo sexual, e a maneira com que a pessoa quer se apresentar para o mundo, cada vez mais está certo de que existem marcadores ou questões genéticas e epigenéticas associadas. E o que eu quero dizer com isso? Que não é uma escolha, que não é tolerável a gente pensar numa padronização ou num direcionamento que vai estar norteando a partir de necessidades cirúrgicas operatórias, ou que a pessoa precisa ser isso, ter isso, aquilo, para ser de um gênero. Eu falei de uma maneira muito confusa, depois eu vou tentar traduzir essa última frase que eu fiz, que eu falei, mas eu quero que fique claro para vocês que não é uma escolha, e que é mais uma de tantas possibilidades naturais e biológicas de existir, e que não necessariamente precisam de uma intervenção. Se a gente for para pensar na história da humanidade, a gente vai ver inúmeras possibilidades, inúmeras civilizações e pessoas com diversidade sexual não binárias, diversidade de gênero não binárias, e que não passavam por processos ambulatoriais e cirúrgicos, mas que também, reforçando, tenho muita cautela quando vou falar com relação a isso, que toda e qualquer reivindicação da população trans não binária com relação a aspectos ambulatoriais e cirúrgicos precisam sempre ser respeitados e valorizados, e é papel nosso da enfermagem, nosso de profissionais de saúde, buscar entender as motivações e reconhecer e mostrar caminhos para essas pessoas também, para além da tipificação, né? Porque às vezes a gente visualiza a mãe que está pressionando aquela criança, aquela jovem, para fazer a cirurgia, porque só assim ela vai ser aceita, sabe? Mas que mesmo essas questões, entendendo tudo que eu já falei da transfobia estrutural, do parâmetro infeliz, muito infeliz que a gente tem da população trans hoje no Brasil, né, que mesmo quando essas questões de necessidade, elas vêm para tentar agradar outras pessoas, elas devem ser valorizadas, porque a gente, por mais que estejamos buscando reflexão ou desconstrução, estejamos tentando construir um mundo que seja mais inclusivo, ainda hoje a sociedade como um todo, e está cada vez mais explícito, né, ela não é tão inclusiva, ela é muito transfóbica, muito LGBTfóbica.
Então, a gente precisa pensar no conforto e no benefício, na saúde mental e na esperança de uma inclusão social dessa pessoa no hoje também, né? Então, por isso, cirurgias para as pessoas trans não são estéticas. Claro, vou, sei lá, fazer uma cirurgia, não sei, na minha orelha. Daí pode ser que sim, desde que não seja uma outra questão. Mas aquelas típicas, mais convencionais, assim, de a gente pensar, quando a gente para observar, assim, as mais comuns dentro da população trans, elas não são estéticas. Elas são, muitas vezes, para o conforto individual, mas também com esse pensamento de tentar ampliar a inserção social, fugir do limbo afetivo, né, que a população trans enfrenta muito, a população LGBT também, né, e que a gente precisa ter esse olhar, né, e tá tudo bem. Não tá tudo bem o limbo, não tá tudo bem isso, mas que tá tudo bem essas pessoas buscarem esses recursos para esse fim também. E parar de achar que, porque é uma pessoa trans, que ela tem que fazer cirurgia, ou problematizar que tantas pessoas trans querem fazer cirurgia. É a gente entender que a maior parte das cirurgias genitais não são feitas por pessoas trans, são feitas por pessoas cis, e eu já digo o que é uma pessoa cis, né? E a maior parte dos outros procedimentos, prótese de silicone, enfim, é feito no Brasil, é um dos países que mais fazem. E eu vou dizer para vocês que não é a maior parte das pessoas trans, não é a maior parte desse número quantitativo de pessoas trans dentro desse contexto, né? Então, falei o que é trans, citei, né, mas não expliquei. Agora eu vou falar mais, com mais exemplos, vou explicar de fato o que é, e depois também eu vou falar com relação a essa imagem, porque eu fui e voltei, mas é que acontece, gente. Estou me lembrando de alguma coisa, daí é mais ou menos assim que funciona. Então, o que é uma pessoa trans? Né? Uma pessoa trans é aquela que, antes mesmo de ela nascer, tem um caráter simbólico, e na enfermagem a gente acaba visualizando muito isso, é dado, atribuído um gênero para aquela pessoa, com base numa tipificação de sexo biológico. Ou seja, os profissionais de saúde identificaram que estava se diferenciando a sua genital para um pênis, daí deram o gênero masculino para a criança. Ou que não tinham pênis, daí atribuíram o gênero feminino, antes mesmo dessa criança nascer, antes mesmo de ela ter a possibilidade de escolher. Pensando numa questão de prevalência, a maior parte das pessoas, que a gente, pelo menos numa prevalência dos estudos mais antigos que a gente tem, enfim, a gente tem que ver novos estudos feitos por pessoas trans também, a gente vê que a maior parte das pessoas, elas se identificam com o gênero que foi dado para elas ao nascimento. E as pessoas que se identificam com o gênero que foi dado ao nascimento, né, que aquele lá que o profissional de saúde disse que para a família que é uma pessoa, são pessoas cis, né? O que é uma pessoa cis? É uma pessoa que antes de ela nascer foi atribuído um gênero, foi dado um gênero, e ela se identifica assim ao longo da vida. Por exemplo, uma pessoa que foi identificada como menina ao nascer e que se identifica assim sempre. Uma pessoa trans, ela diverge da pessoa cis apenas nisso, isso é a base, né? Pensando na lógica da cisgeneridade e da transgeneridade, né? É aquela pessoa que não se identifica com aquele gênero que foi dado e que não necessariamente está dentro do binário, masculino ou feminino, mas pode ter qualquer outra possibilidade de gênero, né? Ser uma pessoa não binária, ser uma pessoa, um homem trans, mulher trans, travesti, e outros tantos gêneros que existem, e que são naturais, são biológicos e precisam ser respeitados. Depois eu vou falar com relação ao travesti, que as pessoas têm muita dúvida com relação a isso. E daí, vocês estão vendo que aqui tem 4 pilares que eu mencionei, que precisam ficar muito claros para nós da saúde, para a população em geral, né? Que a pessoa ela vai ter um sexo biológico, que ele é diferente, mas que a pessoa também tem uma identidade de gênero, que é diferente, mas que ela também vai ter uma orientação sexual, que é diferente, e que ela vai ter uma expressão de gênero. São 4 elementos que são distintos, mas que estão associados. E que a sociedade e a cultura convencionou um padrão, mas que nós, da saúde, precisamos ir para além desse padrão e entender essas dinâmicas que eu tenho tentado mostrar para vocês. E por quê? Porque esse padrão, ele foi feito
com moldes no tempo, no espaço, e que mudam de acordo com muitos fatores, e que não é aceitável as pessoas sofrerem discriminação, preconceito, terem seus direitos negados, ou sofrerem violência por conta dessas questões. Basta vocês pensarem, observarem essa imagem, né? Vamos remontar para o século XVII, a menina da história, eu da história. Depois pode falar com muito mais propriedade, mas eu quero que vocês entendam que, por exemplo, marcadores de gênero, né, de expressão de gênero, que hoje em dia são colocados enquanto femininos, antigamente eram um completo oposto. Por exemplo, o salto alto, ele não foi uma construção feita para as mulheres, né? Construído lá no século, lá ai meu Deus do céu, no século XVII, XVI, na Europa, na nobreza. Ele foi feito para homens da realeza ficarem mais altos, salto alto, né? E qual que era o auge da masculinidade, da expressão do homem poderoso da corte francesa do século XVII, 1800 e qualquer ano que você escolher? Eram homens que usavam peruca, pó de arroz, meia calça, salto alto e, se deixar, até espartilho. O auge da masculinidade de alguns séculos atrás. E agora, as pessoas simplesmente não conseguem entender por que alguém quer usar uma roupa ou outra, sabe? E não faz sentido. E além disso, a gente pode pensar em alguns elementos que na nossa cultura está sendo pontuada como algo muito, muito típico, que é, o menino usa azul e a menina usa rosa. Se a gente for voltar no tempo, voltar alguns séculos atrás, a gente vai ver que por muitas centenas de anos era o completo oposto. Por quê? O rosa, ou os tons arroseados, abordajados, avermelhados, eles eram colocados como masculinos, né? Porque é uma cor vibrante forte, basta a gente observar, por exemplo, as figuras, as representações de Jesus Cristo. Não sei qual é a religião de vocês, mas eu trago esse elemento porque geralmente as pessoas elas conseguem visualizar. Algumas pessoas conseguem visualizar. Né? Ele sempre está com o manto arroseado, abordosado. E o azul era uma cor feminina, né? Porque é uma cor delicada como o céu. Né? E o mesmo serve, Virgem Maria, ou várias santas, né? Elas estão com mantos com esse tom azulado. Então, o que eu quero dizer quando eu trago esses elementos para vocês? Que nós precisamos, sim, observar com muito cuidado, com muito respeito e responsabilidade nas nossas orientações também, para evitar e não estar reforçando situações de violência como essa que eu trouxe aqui na foto, aqui nessa foto, no qual um pai assassinou o próprio filho, né, no Rio de Janeiro, de tanto espancar ele, porque ele tinha trejeitos, né, femininos, ditos como femininos. E o que eu quero dizer com isso também? Que não é porque uma pessoa, ela gosta de uma cor, ou ela se comporta, uma criança se comporta de uma maneira, tem a voz mais aguda, mais fina ou mais grossa, ou gosta de brincar de jogar futebol ou de boneca, que ela pode ser passível de sofrer violência, e que, para além dessas convenções culturais LGBT-fóbicas, discriminatórias, que colocam a mulher hoje, mesmo hoje, recebendo menos do que os homens, fazendo a mesma função só porque elas são mulheres, baseadas naqueles postulados do sexo biológico, né, antigos, né? A gente não pode aceitar esse tipo de situação. A gente precisa entender que, sim, crianças e adolescentes e pessoas LGBTs, elas existem e sempre existiram, mas que, de forma alguma, a gente pode acabar descuidando, né, é até complicado falar com relação a isso, e permitindo
que as pessoas elas não vivam a plenitude das suas infâncias em função de uma construção sociocultural, de uma construção que é preconceituosa, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando um pai vem na consulta, né, reclamando, meu Deus, eu acho que meu filho tem alguma coisa errada, e daí tu pergunta para ele, e ele fala que é porque o filho tem a voz fina, que ele gosta de brincar de boneca, que ele é delicado e quis usar o vestido, né? O pai vem com esses argumentos, que você vai dizer para ele que, não, tem alguma coisa errada. Você vai ter que dizer o contrário, o oposto. Mostrar para ele que não é porque ele tem essas características que depois, porventura, ele vai acabar se entendendo como uma pessoa LGBT. Não, isso é do ser humano, curiosidade é algo do ser humano. Mas que pode sim, e que a gente já tem que fazer o exercício, esse trabalho, desde sempre, desde a gestação. Sabe, mudar essas expectativas. Sabe o pré-natal, que ele é tão caro para nós da enfermagem, a gente precisa já ir mostrando diferentes possibilidades e naturalizando diferentes existências para essas mães, para que não aconteçam situações assim, para que não aconteçam situações como as que eu já me deparei esse ano, que eu tive que manejar, por exemplo, um pai que estava com ideação e tentativa de suicídio, porque ele não tinha aceitado, ele não aceitava o filho de 12 anos que se assumiu gay. Ou, aqui numa cidade aqui no Rio Grande do Sul, de um outro pai que botou fogo na casa com a família inteira após o filho se assumir gay também. Não é tolerável esse tipo de situação. A gente nasceu assim. A gente precisa entender que isso não é aceitável. LGBTfobia é crime e a gente precisa já, sempre nas nossas propostas de cuidado, nos nossos trabalhos de faculdade, de maneira sistemática, trazer reflexões com relação às sistemáticas para que histórias assim como as que eu falei para vocês, elas não se repitam. Eu estou cansada de manejar situações de expulsão, situações de violência. Só esse ano, muito recentemente, eu estava fazendo ações com jovens em situação de vulnerabilidade pela Organização Pan-Americana de Saúde, pela UPAS, né? E eu me deparei com três pacientes trans, três pessoas trans. Uma de 16 anos, que já tinha 2 anos de experiência, de vivência na prostituição, e que estava brigada, que tinha sido expulsa de casa por ser trans. Outra que estava com 16 anos também, em risco iminente de ser expulsa de casa, porque a família não aceitava que ela era uma pessoa trans. E uma criança trans que estava completamente abandonada, num local de extrema vulnerabilidade. E que, numa consulta, resolveu se abrir comigo, né? Por acaso simpatizou comigo, e que disse que queria ser uma menina, né? Mas que estava lá abandonada, jogada. E isso é muito cruel. Mas foi interessante, porque depois que eu recebi essa mensagem e tentei mostrar para essa criança que estava tudo bem, ela começou a me abraçar. Ela era uma criança que estava mais retraída, depois ela começou a me abraçar, ela começou a brincar. Então, a gente precisa mostrar para a sociedade e fazer esse exercício do que vocês têm feito, do que vocês fizeram hoje, que eu não conheço. Eu preciso conhecer mais o trabalho de vocês também. Né, que a gente trazer diferentes pessoas, de diferentes gêneros, diferentes regiões, diferentes possibilidades para estarem sendo vistas. A LGBTfobia, a discriminação, muito ela se dá por conta da ignorância. Diferente de outras populações, a LGBTfobia nos tira do seio familiar, nos tira de uma família, nos tira da mesa. E a gente precisa na universidade, a gente precisa nos espaços trazer e resgatar as pessoas para perto. Fazer extensões que promovam um acolhimento com essas pessoas, que a gente desenvolva ações, estudos, sabe? Porque eu não quero falar por esses meus pacientes, para essas minhas crianças e adolescentes que eu atendo, né? Que só porque elas nasceram e são pessoas trans, que muito provavelmente algumas delas já passaram por tantas situações de violência, que a expectativa de vida delas vai ser tão baixa, apenas 35 anos.
ou que vai ser um mundo tão doloroso só porque elas são pessoas como eu. Então, a gente tem avançado muito. E eu quero que a gente preste atenção nesses avanços e a gente entenda a importância de a gente desenvolver ações para consolidar. Não, só a população LGBT não consegue dar conta de alcançar todos os espaços. Eu sou a primeira na minha universidade e eu estou muito feliz de estar alcançando vocês hoje. Mas é preciso mais. É preciso as outras populações junto. A gente precisa se somar enquanto diferentes políticas para a gente estar se fortalecendo, né? Então, antes de finalizar, depois eu sei que vai ter outra palestra, eu vou pedir desculpa para não poder ficar até o final da outra, porque eu tenho que terminar um trabalho para entregar amanhã. Mas eu quero que vocês fiquem com essas mensagens, e também eu vou disponibilizar, eu vou botar um vídeo agora. Eu não sei se no Google Meet fica bom, mas eu vou mandar Ai, meu Deus, só um minutinho. Vou mandar para vocês também o link, que para a gente poder ver. Fala sobre inclusão, mais no âmbito da educação, mas que a gente precisa, eu acho bem importante para a gente ter esse olhar na saúde também, tá? Deixa eu colocar aqui, vou compartilhar aqui com vocês para a gente assistir. E esse vídeo, ele tem algumas pessoas que eu amo, assim. Mas, sério, gente, eu tô trazendo muitas questões que são difíceis, né? Ai, meu Deus. Vocês me digam se estão escutando também. Mas depois eu vou tentar não me alongar muito para não extrapolar muito tempo da outra convidada. Outra convidade. Ó, a gente tá aprendendo junto, né? Mas eu também vou disponibilizar para vocês um drive que eu fiz, que eu estou fazendo colaborativamente com outras pessoas trans, pessoas LGBTs, que tem protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas para o manejo de pessoas trans, inclusive do serviço que eu represento, né, do Ambulatório T, materiais do coletivo transfeminista, materiais do Comitê Técnico, e outras tantas referências internacionais da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, vídeos que vocês podem estar usando, eu quero que vocês distribuam. Não precisa me pedir, pode ficar à vontade, porque não é meu esse conteúdo, é para a população, e eu agradeço muito se vocês compartilharem. Então, me digam se vocês estão escutando, que é para a gente estar refletindo. Tá ok. Dá para ver sim. Tá certo. Eu saí da universidade achando que eu podia conquistar o mundo, né? E aí fui para o campo de pesquisa de trabalho, e cada dia que eu procurava, isso ia ficando mais complicado, ia ficando mais difícil, porque as pessoas não conseguiam me ler enquanto Ludmilla. O seu currículo é ótimo, mas você não faz o perfil da empresa. Não, a gente gostou muito, a gente vai entrar em contato com você. Eu achava que meu currículo não era tão bom por conta de nunca ter conseguido um emprego formal por meio da apresentação desse currículo, mas ao mesmo tempo eu tinha um feedback de que as informações que continham nesse currículo eram muito boas, mas eu não conseguia entender então por que eu não era contratada e por que eu não entrava nesse mercado formal de trabalho. Não estar no mercado de trabalho é a ponta do iceberg, porque um empregador vai pegar o currículo dela e já vai ver o nome errado. A pessoa sou eu, mas meu nome lá tá João. Tem quase um ano que eu retifiquei o meu nome e ainda tem lugar que meu nome tá errado. E aí, às vezes, de vez em quando, eu topo com o meu nome antigo e eu tenho que ir lá e falar, ó, já troquei esse nome há muito tempo. Quando se fala de pessoas trans, é uma coisa que tudo tem que ser pensado, desde o momento de onde vai ser a entrevista de emprego, será que essa pessoa vai conseguir passar na portaria do prédio onde vai ser essa entrevista de emprego? Será que ela vai conseguir, de fato, chegar até a entrevista? Porque na portaria ela pode ser barrada, porque os documentos dela não estão corretos. Então, é uma coisa assim que você tem que pensar em tudo, desde do momento que a pessoa trans vai sair de casa até o momento que ela vai chegar, de fato, na entrevista. Dentro do segmento LGBT, a população trans, ela ainda é a mais vulnerabilizada e a mais estigmatizada. Então, trabalhar com a inclusão dessa população, para nós, é muito desafiador, até mesmo porque nós temos que trabalhar com uma quebra de paradigma de uma transfobia institucional, da qual essas pessoas elas nunca tiveram processos de inclusão
em bens e serviços, principalmente nas políticas públicas, seja elas voltadas para a segurança pública, para a educação, para a saúde, para o trabalho, para a empregabilidade, para a habitação. Então, hoje, trabalhar para a cidadania das pessoas trans é garantir com que elas tenham essa inserção. Quando você é expulso de casa, trilhar o caminho para você conseguir chegar nos espaços escolares e de trabalho é muito mais difícil. O quadro no Brasil não é bom porque a gente já encontra o Brasil na dianteira dos casos de violência. O Brasil hoje já é constatado através do que a gente catalogou em 2016, é realmente o país que mais mata pessoas trans no mundo. E 3 vezes mais do que o segundo colocado na pesquisa do Transgêneros Europa, que é nosso parceiro. O que significa isso? A exclusão, né, começa, na verdade, na escola, que quando você é ceifado do direito de estudar e você é ceifado do direito de permanecer na sua família, como muitas de nós somos expulsos de casa pela incompreensão nesse momento de transição, você fecha 2 pilares que todas as pessoas cisgêneras se alimentam bastante para entrar em pé de capacitação para o mercado de trabalho. Então você observe como a exclusão já está apontada em 2 políticas governamentais que não há realmente soluções claras, não há políticas claras para minimizar esse mal. Não erradicar, mas pelo menos minimizar. Falando principalmente dos processos educacionais para as pessoas trans, seja para educação superior, seja para primária, enfim, né, nós trabalhamos com a perspectiva de que essas pessoas, na verdade, elas não evadiram, mas sim elas foram expulsas, né, enfim, muito por conta da transfobia que elas vivem no ambiente escolar. E que hoje foi criado um nome bonito, né, estadunidense, que é o bullying transfóbico. Né? Qual é a política que tem na educação, né, que a gente vê diretamente, que inclua pessoas trans? Só o nome social, que não é respeitado? Que no Brasil tudo funciona muito na escrita, mas não na prática, porque não se preocupa em humanizar o seu sistema? Daí a importância da gente ter, dentro das universidades, né, um espaço que acolha de maneira adequada, profissional, técnica, né? Essas pessoas que já chegam com toda essa bagagem, essa carga de privação de direitos, de opressões, de violência, que a universidade continua reproduzindo. A sociedade conservadora, a sociedade geral, deveria entender que quanto mais você discrimina e exclui as pessoas da sociedade, você está perdendo um agente que poderia ser muito útil. Quantas trans não poderiam ser excelentes advogadas, excelentes enfermeiras, excelentes profissionais do sexo, sem passar por essa via crucis de discriminação, preconceito, exclusão social. Se a gente só conseguisse nascer e viver uma vida como cidadão, como qualquer outro, já seria um grande sonho para essa população. O microfone. Eu bem faceira, gente não tinha visto que estava dando eco, agora que eu fui ver. Mas valeu por vocês terem ajeitado a vida. Vocês conseguiram escutar? Agora dá para escutar. Tá certo. Eu vou compartilhar com vocês um drive, né, que tem inclusive esse vídeo da ONU, o meu Instagram, meu WhatsApp e o Insta de outras tantas pessoas trans, que eu amo bastante, que vocês podem estar compartilhando. Inclusive, eu compartilhei uma vaquinha de uma mana minha, né, que é mais ou menos isso. E, gente, por mais que eu tenha trazido vários elementos que são difíceis, não vou dizer que é tão tranquilo, ainda assim, a gente tem que reconhecer que está melhorando. A gente tem políticas públicas, a gente está conseguindo se articular enquanto movimento. A gente tem que focar nisso, a gente não pode se paralisar. E a gente tem que se comprometer e tentar multiplicar e sensibilizar cada vez mais pessoas. Que é só assim que a gente vai conseguir ter uma chance. Né? É aquilo que eu disse. Não quero aceitar. E também não quero voltar. Eu vivenciei por muitos anos a prostituição. Não é à toa que eu trabalho com esse público muito. Né? E por que eu falo com relação a isso? Outro elemento que a gente precisa ter. A prostituição não é um problema. Sempre falo isso das minhas palestras.
O problema é ser a única opção para a maior parte de nós, especialmente mulheres trans e travestis, e ela não ser devidamente regulamentada, o que abre precedente para o tráfico de seres humanos e exploração sexual. É até engraçado que essa semana eu fui atender uma mana, assim, olha, eu fiquei com uma raiva, uma cafetina estava dizendo que ela me correu do ponto. Vê se pode, porque eu vou lá atender, levar teste rápido, essas coisas loucas, eu já fugi, assim. Mas para descontrair, porque eu sei que ficou bem tenso. Mas gente, como é que a gente pode pensar em estratégicas simples? O respeito ao nome, perguntar como a pessoa gostaria de ser chamada, naturalizar a existência. Vou fazer uma consulta ginecológica, fazer a coleta de um citopatológico, as mesmas coisas que as pessoas, as mulheres cis, estão reivindicando, vamos trazer também, vamos pegar o que tem de bom, vamos pegar os movimentos e vamos ver, os povos indígenas trazem isso, a população negra traz isso, a população LGBT dentro desse recorte traz isso, então vamos somar e fazer com que a saúde seja acolhedora, inclusiva e que ela seja diversa, sabe, para todas as pessoas. E vou dizer para vocês que é sempre muito, muito interessante. Não vou me prolongar tanto, porque eu já estou bem avançada no tempo, mas eu gostaria de agradecer muito o privilégio, a oportunidade de estar aqui, foi um prazer. Eu vou ter que sair, porque eu tenho que me organizar para fazer umas demandas, a minha chefe me mandou uma coisa ali de última hora. Mas, gente, se vocês tiverem uma pergunta, uma coisa, podem me mandar, deixei minhas redes sociais, e de verdade, feliz demais de estar podendo conhecer pessoas do meu núcleo também, porque isso faz toda a diferença, a gente tem que se fortalecer enquanto enfermagem também, né, a pessoa da enfermagem, mas é sobre isso, Bonacera Catuxa, Bonacera Natasha. Não sei se vocês têm alguma... Deixa eu só dar uma palavrinha antes de você ir, gostaria de agradecer muito você ter trazido todo esse conhecimento para nós. Sou a Mara, tutora do PET em enfermagem. Dou aula na disciplina de saúde sexual e reprodutiva, e sempre a gente trata dessa temática. Eu convido o professor Fontoura, que é da educação, ele é excelente, mas eu sempre digo que falta essa experiência de trabalhar no ambulatório, né, sobre essa temática, e eu fico muito feliz de você estar conversando hoje com todos, né? A gente não tem só da enfermagem aqui, pessoas de outros PETs também, mas a maioria da enfermagem, para ter esse olhar. E eu já te convido já para o ano que vem para participar da minha disciplina, acho que vai ser excelente. Me chama que eu vou. Pela Bia, né, a Clara, terem te encontrado também. Muito obrigada mesmo, tá? Muito obrigada por tudo. Muito obrigada mesmo por ter aceitado, nossa, fiquei muito feliz. Inclusive, o drive que você recomendou, nossa, eu ia pedir mesmo para você passar, porque eu vi no último evento que eu acompanhei, né? Acho que era IFMSA, a faculdade. E você tinha mandado, e eu vi alguns dos documentos, nossa, é muito bom, gente. E eu enriqueci ele mais um pouco, dei umas incluídas, inclusive porque tem muita criança e adolescente trans que me pede ajuda para conseguir usar o nome social na escola. Então tem uma declaraçãozinha que vocês atualizam ali, ajustam, acho que tem até uma versão editável, e bora usar para ajudar essas crianças também, entendeu? É um direito que precisa ser respeitado. Tem muita coisa, fiquem à vontade. Foi um prazer. Essa aula vai ficar gravada? Vocês têm como mandar depois? Eu quero assistir a aula Ai, meu Deus, eu sou péssima para nome. Gente do céu, enfermeira louca. Da próxima vez, você vai conhecer também mais as características regionais de vocês. Quero conhecer mais de vocês também, tá? E precisando, me chamem, viu? Vou indo aqui. Foi um prazer conhecer vocês. Mais alguém quer fazer algum comentário? Pessoa louca, né? Mas então tá, gente. Vou deixar vocês darem esse seguimento, então. Muito obrigada por tudo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E cá, me manda daí essa aula se ficar gravada, tá? Beleza, eu mando sim. Eu posso começar a falar? Ou... Isso, pode se apresentar. Bom, boa noite. É até difícil falar depois da Sophie, né? Que missão, mas enfim. Eu sou a Tawane Antônio, sou do PET História, Conexões de Saberes. Eu sou indígena, sou uma pessoa trans, sou tupi-guarani, e aí vim trazer para vocês mais uma perspectiva histórica e social, complementando um pouco do que a Sophie falou, né?
sobre gênero. Então, eu achei muito legal que ela finalizou com aquelas notícias sobre crimes de homofobia, e aí eu pergunto para vocês, se vocês sabem o primeiro caso de homofobia que aconteceu no Brasil. Ele foi no século XVII e quem sofreu foi um indígena chamado Tibira, do Maranhão. Tibira do Maranhão, quando os colonizadores vieram para cá, eles notaram que ele tinha um comportamento chamado pederastia, né, um comportamento homossexual. Então, o frei da igreja simplesmente não teve julgamento, ele só disse que, sei lá, Tibira era um pecador, aquilo era errado, então eles amarraram Tibira na ponta do canhão, e aí essa foi a primeira execução do Brasil, foi uma execução homofóbica, porque Tibira nem vou dizer que ele era gay, porque seria anacronismo, né? Porque eu vou falar um pouco sobre a sexualidade dos povos indígenas aqui para vocês. E aí, para a gente pensar um pouco sobre como a gente se construiu hoje também, a nossa sexualidade, o nosso gênero, a gente precisa entender o que veio com a colonização para a gente, né? Então, quando a gente fala dos povos originários, dos povos indígenas, quando houve a colonização, veio também o pecado, a culpa e a moral cristã para dentro dos tecorrás, que a gente não chama de aldeia, porque foi um termo cunhado pelos europeus. Eles chegaram aqui e falaram, vocês vivem em aldeias. E os indígenas chamam de tecorrá, que é como se fosse casa ou lar deles, né, nos parentes. E aí, como isso se desenrola hoje em dia? A gente tem, quando a gente fala das comunidades indígenas, a gente precisa entender que existem particularidades dessa população, níveis, né, ou graus de contato, que acho que vocês da área da enfermagem sabem, né, que tem os povos que são isolados, os povos que têm contato intermitente, grupos de contato permanente e grupos integrados. E aí a gente para e pensa, a maior população indígena do Brasil está lá no Amazonas, a gente sabe disso, né? E então a gente pensa que para a gente que está na cidade é muito difícil ter contato com todos acesso, todas as informações, é difícil para a gente se reconhecer. Imagina para o indígena que está lá no Amazonas, no tecorrá isolado, que não tem televisão, não tem acesso à informação, né? E ainda tem toda essa culpa, essa moral cristã, que existem muitos tecorrás hoje em dia que têm igrejas. E isso é fato, porque tem o Zofaié aqui, para quem é daqui sabe que tem o Zofaié e tem uma igreja lá. Então, tem todo esse preconceito, ele vem dessa colonização, né? Então, quando a gente fala que a gente precisa decolonizar nossos corpos e nossas mentes, pensar nesse caminho oposto, né? Se a gente pensava com a visão do europeu, a gente começa a pensar com a visão dos povos originários. E aí eu trouxe para vocês aqui uma reportagem sobre o Tibira, e essa chama da Revista Híbrida. A Revista Híbrida ela é uma revista que fala só sobre gêneros, assuntos relacionados a gênero. E eu queria mostrar para vocês também, não vou mostrar, né, mas vou encaminhar para vocês 2 documentários sobre povos originários que são LGBTs. E tem o caso da Majur, que eu acho que é esse primeiro que eu mandei, que é uma mulher trans. Hoje ela é uma liderança do tecorrá, mas na época ela fazia esse papel de interceptador entre a cidade e o tecorrá. E na comunidade dela, ela era bem aceita, ela era bem vista. Como ela era muito comunicativa, tinha esse papel já meio de liderança, ela era bem aceita. Mas tem comunidades, por exemplo, que o documentário Terra Sem Pecado fala, que não aceitam, justamente por isso, porque tem esse peso, né, aí mandei os 2 documentários para vocês, esse peso, né, da colonização. E aí, pensando nisso, se é difícil a gente se entender, né, afastado de todas as informações, tem um livro que chama Gêneros e Povos Indígenas, e aí tem uma antropóloga que ela vai para o tecorrá dos Matis, vai estudar eles lá, vai fazer um trabalho antropológico, e aí no meio desse processo todo, ela vira a pessoa estudada, por assim dizer. Porque os indígenas, principalmente as mulheres, começam a questionar as práticas sexuais dela, no sentido de achar coisas, por exemplo, delas perguntarem se a antropóloga fazia sexo oral com o marido,
se eles se beijavam. Então, essas coisas que a gente acha que para a gente é universal, nos povos originários, né, nessa outra realidade, nessa outra perspectiva decolonial, ela é bem diferente, né? E aí ela traz um assunto também sobre saúde sexual, né? Que nesses tecorrás, então tem lá, nesse caso específico, o pajé não gosta que eles usem camisinha, porque ele fala que faz mal para a saúde. E é um tecorrá que é afastado, tem uma televisão. Então, eles assistem filme pornô que eles trocam lá na cidade. Então, é muito difícil pensar, não sei, numa solução. É óbvio que não dá para resolver tudo aqui. Mas pensar nesse aspecto sociológico também, porque os povos originários, eles se organizavam de maneira diferente. A gente aprende que as mulheres cuidavam da caça, os homens iam caçar, elas cuidavam da roça. Mas quando a gente estuda de fato e não lê o que os colonizadores escreveram, e sim o que os próprios indivíduos escrevem, a gente entende que a divisão de tarefas ela é complementar. Então, quando os homens vão caçar, as mulheres vão com eles, ajudam em outros sentidos, os homens ajudam na roça. Então, esse binarismo, esse preconceito, ele é uma raiz colonizadora. Então, quando a gente fala a gente precisa fazer o movimento contrário, é isso que eu falo, né? Pensar da perspectiva ao contrário. E tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês, nesse sentido de decolonização, né? Quando a gente fala de gênero também, a gente tem as questões da saúde, né? Como eu disse, imagina, uma pessoa trans indígena, como ela vai ter acesso a alguma informação, alguma OBS, alguma coisa que dê acesso para ela de alguma forma, né? E a UFCG fez um curso muito, muito legal, que não tem muito a ver com gênero, mas também faz parte dessa desconstrução, que é um curso de saberes ancestrais e práticas de cura, pensado na perspectiva da saúde. Então, eu mandei o link do Drive para vocês, talvez seja interessante para vocês, essas leituras. E deixa eu ver aqui. E na cidade, eu não sei se vocês conhecem, né? Não sei se todo mundo é de Três Lagoas, mas tem aqui a Paulinha, eu acho que ela é uma vereadora trans, ela faz vários... A Beatriz conhece, né? Ela faz vários trabalhos aqui com as mulheres trans. E uma coisa interessante sobre esse aspecto da sexualidade, como a gente vive diferente, né? Essa antropóloga foi para lá e a todo momento, quando os indígenas começaram a se interessar pelo que eles chamam de sexo do branco, e ela falando que não, que ela tinha marido, eles começaram apelidaram ela de sovina de vagina. E aí no começo ela falou, tudo bem, né? Os homens ficavam apelidando ela disso, né? Porque na questão indígena, a monogamia também, quando a gente fala de gênero, a gente tem que falar de várias coisas. A monogamia também, ela é estrutural ocidental, né? Aqui a gente não tinha isso de... Ninguém era sovina de vagina aqui, resumindo. E me perdi. Mas, enfim. E aí eles começam a questionar. E ela começou a sentir até a pressão das mulheres, porque os homens tinham mais de umas mulheres. Então, as mulheres começavam a pressionar ela para dormir com o marido. E aí, então, quando a gente fala de gênero, de sexualidade, até de saúde, quando em relação aos meus parentes, os povos originários, é muito difícil, porque a informação não chega. Eu fui criada na periferia de São Paulo, então até conseguir entender, conseguir encontrar minha ancestralidade, entender como pessoa trans foi muito difícil. Eu fico pensando no parente que está lá distante, no Riozinho, que não tem nem televisão, e enfim. Ai, gente, eu acho que é isso. É que sobre suicídio, a taxa de suicídio entre os indígenas é muito alta por essa questão também do não aceitamento, né, nos tecorrás, mas apesar disso, a violência fora dos tecorrás é muito maior, porque dentro do tecorrá você é só ofendido pelos trejeitos, por ser feminino ou ser masculino, fora não, fora você é indígena e gay, então homossexual, trans, travesti, então
Assistam esses documentários, eles são bem rapidinhos, tem 10, 12 minutos. A Majur é do sul de Mato Grosso e o outro, se eu não me engano, é da UNB. E discute um pouco isso. Mas, enfim, eu não quis não trazer muitos termos teóricos, que eu falei, mano, a galera dá, né? Não vou dar uma aula de história lá. Fazer só uma contextualização básica. Mas acho que é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa. Eu tenho uma pergunta. Tá, eu não sei se você sabe me responder isso, mas, tipo assim, em relação ao contexto de pesquisa, você acha que a gente tem abertura para isso? Você acha que nós, como acadêmicos, no contexto acadêmicos, temos, não sei a palavra, mas, tipo assim, temos essa abertura para estar pesquisando e para isso virar ciência e tudo mais? Ou seria, como eu já ouvi falar por várias pessoas, professores até dentro da universidade, que, tipo assim, a gente chega lá, aplica um formulário e tudo mais para determinada população do grupo de estudo, e aí não tem esse retorno social, não oferece nada para ela, a gente só está produzindo ciência para a gente e não tem benefício para ninguém mais além disso. Aí eu queria saber se nós, como acadêmicos, temos isso de abertura. Eu sou do pensamento que se não for a gente, vai ser quem, né? Porque é isso, né? Se é difícil pra gente, e uma relutância muito que eu tinha também era de falar sobre isso, por achar, sei lá, apropriação cultural. A gente sempre pisa em ovos para falar sobre várias coisas, né? Acha que vou estar ali, vou estar interferindo. Mas se não for a gente que tem acesso, vocês da enfermagem, se não forem vocês que forem lá falarem sobre a importância da saúde para a população indígena, não vão ser outras pessoas que vão falar. Então, eu não sei se era isso que você... Era isso mesmo, porque eu vi que, tipo assim, lá no estado da Sophie, tipo, ela tem muita atuação, muita pesquisa e tudo mais, aí eu falei, gente, aqui eu mesmo tô terminando meu curso e nunca tive contato com isso, nenhuma pesquisa, nenhum projeto, nada a respeito, e era uma coisa que eu tinha super interesse. Bia, você diz da população trans ou do ambulatório LGBT? Ou você está falando dos indígenas? Acredito que é mais fácil. Eu entendi que você estava perguntando da população indígena, né? Da população indígena, para a gente fazer pesquisa, a gente precisa ter uma autorização, não do Comitê de Ética local, mas do CONEP, que é lá de Brasília, então demora em torno de 2 anos para conseguir essa autorização, então já é difícil por conta disso. E depois tem a abertura das tribos, né? Eu não sei como é que Itaúani, porque eu sou lá do Paraná, e no mestrado uma colega fazia uma pesquisa com indígenas da etnia Caigangue, lá do Paraná. Ela teve muita dificuldade para eles terem abertura, ela teve que ficar lá na tribo, ficar vários dias, e conversando para conseguir alguns dados, né? Foi uma pesquisa quali, mas eles falavam assim, é coisa de branco, né? Eles tinham uma resistência, né? Porque realmente é muito difícil você abrir a sua cultura para outra pessoa. Ela estava pesquisando o cuidado dado aos idosos, que é bem diferente da nossa cultura também. Eles entendem que os idosos eles têm mais autonomia, né? Eles não têm todo esse cuidado como uma pessoa mais frágil, né? Naquela etnia. Mas foi um desafio muito grande, né? Então, eu acredito assim que talvez quem tem um vínculo maior consiga, de maneira mais fácil, conduzir essa pesquisa. Mas para nós realmente não é tão fácil assim como a gente vai e tem um questionário, eles respondem, tem que ter um vínculo anterior. É que no caso da antropologia, eu acho que eu acho que deve ser um pouco mais fácil, que nem essa antropóloga, né, que eu citei, ela foi meio que adotada, então ela meio que você faz parte, né? Então você sai do seu meio, você vive lá, né? E muito interessante que a senhora falou dos idosos, e outra coisa muito interessante é sobre o parto e o aborto. Na etnia Mati, que é o artigo que eu li, quando uma mulher tem aborto, todas as mulheres vão ver o feto, e as crianças também participam, até quando nasce, e todo mundo fica olhando, e aí a antropóloga achou aquilo um absurdo, né?
E aí o movimento contrário foi sobre, por exemplo, a perda da virgindade. No processo indígena é aos poucos, né? Acho que demora 2 anos, porque vai colocando o dedo. Eles falam que você abre a vagina. Então, o homem que você vai casar vai introduzindo o dedo aos poucos, até colocar 2 dedos e pronto. E aí, quando a antropóloga falou que, né, não tem essa preparação, né, no mundo ocidental, a Mati ficou chocada, perguntou se ela tinha chorado, então é muito complicado pensar isso, fazer uma pesquisa, a gente tem que se desvencilhar da gente mesmo e acho que ainda na enfermagem é muito mais difícil, que questão de saúde é muita coisa, né? Mas... bom, eu acho que é isso. Alguém falou alguma coisa aqui no chat. É o que eu falei, né? É muito interessante também. O Estevão, a gente lê bastante na história, mas é o que eu falei. Quando a gente fala de história vista de baixo, né, na questão da história, ou na história moderna, a gente tenta, além de trazer mais mulheres, a gente tenta trazer autores que sejam indígenas também, né? Assim como artistas, enfim. Esse texto do Estevão, eu acredito que existe e eu não tenha lido ainda. Mas esse livro aqui, leiam Gêneros dos Povos Originários, se vocês tiverem tempo, que é difícil. Mas acho que é isso. Se ninguém tiver mais alguma dúvida, acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Se for possível, se você quiser falar um pouco também sobre não-binaridade. Então, a Sophie falou um pouco sobre o conceito de two spirit, né? Que são os 2 espíritos, que é essa ideia da gente ter ambos os gêneros, masculino e feminino, né? O espírito de ambos os gêneros. Aqui no Brasil, a gente não tem esse conceito de terceiro gênero nos povos, nos povos da América. Mas a gente tem, por exemplo, os homens que eram intitulados, quando o homem homossexual era tibira, então às vezes eles faziam pinturas corporais no corpo, deixavam o cabelo crescer, participavam de atividades com as mulheres, assim como tinha mulheres que faziam o movimento oposto também, mas não era considerado um terceiro gênero. E é isso, né? Como as relações, elas são comunitárias, então a sexualidade no Tekoha, ela é vivida coletivamente, você não tem um parceiro só. Então, você vive a sua sexualidade coletivamente. Então, os Tekohas que têm essas marcas da colonização, do preconceito, os jovens são bem mais retraídos. Então, se imagina, se você não consegue viver a sua sexualidade, me dirá a sua identidade de gênero, que é uma coisa muito mais impactante, né? E só de ter trejeitos, você já Então, é difícil. Esse movimento de trans indígena, ele é bem recente. E até eu estava lendo aqui, que eu vou mandar para vocês também. Gente, estou enchendo vocês de arquivo, né? Na história é assim mesmo, de artigo. Os professores fazem isso com a gente. Que fala que... Pode mandar. Peraí, deixa eu terminar de falar, senão não consigo. Que fala que o termo trans também é um termo ocidental. Então, eu acabei não conseguindo, né? Li meio corrida. Mas a gente também, quando a gente questionar até os termos que a gente usa, né? O termo trans, os termos que a gente usa são a história, que na história a gente entende que a gente constrói a história vista pelos colonizadores. Então, a gente faz muita crítica a todas essas estruturas. Então, a gente sempre está criticando a essa visão. Então, quando tem um autor, por exemplo, os cronistas que vieram para cá e fizeram os relatos das indígenas, elas eram maravilhosas, eram lindas, tal. Até poucos anos atrás, os estudos indígenas se pautavam nesses relatos do colonizador. E aí esse movimento hoje de escrever a nossa própria história, né, eu diria mais ou menos assim, é recente, é difícil, porque a gente não vê indígenas na universidade também, a gente vê, mas a gente vê muito pouco.
E trans, então, tem para quem não conhece, tem a Catu Mirim agora, que é uma cantora, que é uma, acho que é, recentemente é uma das poucas que eu vejo, assim, que falou que é trans, sapatão, indígena, ela canta rap, e então essa coisa de não binariedade, trans, no movimento indígena ainda é muito recente, porque as discussões de gênero, eu acredito que no Brasil ainda são muito recentes. Eu acho que na história a gente acha que tudo para menos de 20, 30 anos é recente. Então é recente. Agora, no contexto da... E outra, uma coisa também que eu queria falar aqui, aproveitando, como é difícil usar nome social na universidade. Eu quase perdi a bolsa da residência pedagógica porque deu erro por causa de nome social. Então, é muito difícil. Esses dias, domingo, participei do concurso do Banco do Brasil. Aí, lá nas instruções, né, fui trabalhar para eles. Lá, aí eles disseram que se vir uma pessoa trans, a gente deveria tratar ela pelo nome que estava no documento. Eu já queria ir embora naquele momento. Aí, outra regra era, se vier um indígena querer fazer o concurso do Banco do Brasil e tiver com a carteirinha de identificação da FUNAI, não vale como documento. Então, são tantas coisas que cansam a gente, né? Que nem a Sophie falou, a gente tá tão cansada, nem sabe por onde começar. Mas é isso, na história a gente entende que esses problemas, eles são estruturais. Então, desde a colonização, os problemas sociais e econômicos, nossos problemas, eles são todos interligados. Pelo menos essa é a perspectiva da história, né? A gente tem a estrutura capitalista que tem todos esses emaranhados de coisas para derrubar a gente. Oprimir, na verdade, não é nem derrubar, oprimir, né? E alienar. Porque é isso. A gente não conhece a própria ancestralidade, né, Maria? A gente sabe do tataravô, que é, sei lá, português, mas não sabe da origem da avó. É bem o caso da minha família. Eles olham para mim e eles falam, nossa, você tá com cara de índio. Isso é porque minha avó era índia, né? Era indígena, na real, porque eles usam ainda o termo índio na minha família. Apesar de eles serem indígenas, eles carregam essas marcas ainda. Então, é muito complicado. A gente precisa começar a se organizar mais para várias coisas também na UFMS, porque é muito difícil. Perder uma bolsa por nome social é uma pessoa que já é vulnerável, né? Colocar numa situação mais vulnerável ainda. Realmente. Aproveitando a deixa Eu acho que eu falo muito rápido ou muito pouco. Não, que isso. Mas então, aproveitando o fato de que você estava falando de não conhecer as próprias origens, me pediram para perguntar como que faz para saber a origem da sua família, se você acha que tem origem indígena, mas não tem certeza, para confirmar mesmo, se você souber, né? Então, o meu caso foi porque na minha família a gente sempre. Meu avô falava que minha avó era bugre, então bugre é um termo que generaliza os indígenas, né? E aí, bugres são indígenas que eram muito violentos. E aí eu cresci e ouvindo que a gente era bugre, a gente é bugre, a gente é bugre. E quando estava na faculdade de História, eu resolvi pesquisar quais eram os povos que habitavam a região de Votorantim, que era onde minha avó nasceu e minha bisavó nasceu. E aí vi que naquela região, da parte de São Paulo toda, eram os tupi-guaranis. E aí fui fazer uma pesquisa do meu nome, descobri que meu nome também é tupi-guarani, e falei, todo sentido, meu pai estava querendo, né, me alertar. Mas é isso, é muito difícil, talvez você tenha que fazer uma pesquisa sobre de onde veio a sua família e fazer quais povos, mas ainda assim é um pouco difícil. Talvez funcione, não funcionou para mim. Obrigada. Gente, se vocês tiverem perguntas, manda no chat ou levanta a mão. Enquanto isso, a gente pode ir mandando o formulário, né, Clara? Pra já ir preenchendo, pra não ficar Sim, acabei de pegar correria. aqui mesmo. Vou mandar, então.
Tawane, você acha que, tipo assim, pra gente já é nítido que as políticas de inserção para estar no contexto acadêmico é muito difícil, é muito falha, né? Aí você acha que o que acontece para não ter essa pluralidade, essa diversidade dentro da universidade? Por que pessoas trans, LGBTQIA+, não estão presentes assim tanto quanto deveriam estar? Indígenas também. Olha, eu acho que são várias coisas. Esses dias a gente estava tendo no Pet História um debate sobre racismo, né? E aí a Monisa falou que de duas vagas, né? Eu acho que você estava de cotas, a UFMS baixou para uma. Então, acho que são movimentos políticos que vêm de cima para que afaste a gente disso, né? A gente está vendo o sucateamento das universidades, né? Então, as pessoas mesmo... Eu estou dando aula no 3º ano agora, no Afonso Pena, e você vê que a galera não quer ir para a faculdade, eles querem arrumar um emprego, porque a gente está sem emprego, está sem dinheiro. Então, eu acho que isso é uma política de alienação e extermínio mesmo. Eu acho que é muito difícil, porque os indígenas, você vai aqui no Mato Grosso do Sul, estão morando na beira da estrada, tem problemas com alcoolismo, ou estão enfrentando os garimpeiros. A gente teve a Daiane Kaigang esses dias, de 14 anos, que foi estuprada e morta. Então, eu acho que é isso. É porque a gente está morrendo. Os jovens negros estão morrendo, as pessoas trans estão morrendo, os indígenas estão morrendo. E por isso que a gente não consegue chegar nos lugares, a gente não consegue acessar. Porque eles estão matando a gente a todo momento. E aí vem várias questões, né? A gente fala também, eu faço parte do MLM, que é o Movimento pela Legalização da Maconha, aqui de Três Lagoas. E a gente fala que não existe guerra às drogas, existe guerra aos pobres, porque a criminalização das drogas não vai prender lá o chefão, vai prender o pobre que está ali querendo ganhar dinheiro. Então, se a gente para pensar em vários aspectos sociais, é tudo um plano para a gente não conseguir chegar mesmo. Eu acho que é isso. Por isso que a gente precisa muito, quando eu falo da gente retomar a ancestralidade, é porque os nossos ancestrais, eles viviam no coletivismo, né? O capitalismo faz a gente ser individualista, querer competir uns com os outros, então é difícil eu querer chegar sozinha quando tem outras 1000 pessoas também querendo chegar sozinhas. E aí, já estando à margem da sociedade, né, sendo uma pessoa negra, uma pessoa trans, lésbica, é mais difícil ainda. Bom, essa é uma visão de historiadora, né, gente? Mas acho que uma parcela, acredito que seja isso, assim. Podem ser muitas coisas. E pensar também, por exemplo, aqui na cidade a gente tem vários imigrantes, né, haitianos, e teve projetos de alfabetização, e aí você vai conversar com essas pessoas, elas estão trabalhando nas fábricas, aí você vê quanto eles estão ganhando nessas fábricas. É um absurdo. E eles ainda falarem, sei lá, ganhar R$300 por mês está melhor do que viver lá no Haiti. E aí você fica... É difícil. A todo momento a gente é empurrado para a margem mesmo. E ainda falam que quem veio de outro país veio para tomar o lugar da gente, né? Eles estão em condições subhumanas e ainda conseguem falar essas coisas. Exato. Eu posso ler as coisas, ou alguém faz isso? Ou vocês querem que eu leia os comentários do chat? Se quiser, eu posso ler também. Então, por favor. Ok. É uma pergunta da Dunia, ou um comentário, não sei. O meu tema do TCC é sobre assistência de enfermagem à população trans na atenção primária. Queria muito ter conseguido fazer uma pesquisa de campo, mas como comecei esse ano, estava muito em cima, então fiz revisão. É chocante o pouco de literatura que existe sobre o assunto e é uma temática tão importante. Estou fazendo um estágio agora e a atenção básica e vejo diariamente a transfobia, algo que às vezes achamos que é algo tão distante, que não existe, mas é muito o contrário disso. É triste demais. Realmente. E é engraçado que eu nunca sofri homofobia em São Paulo, eu sofri homofobia aqui, onde eu estava andando no centro de Três Lagoas e estava de boné, na época eu tinha a cabeça raspada, e passou um carro com uma família, e a criança de trás colocou a cabeça para fora do vidro e começou a gritar, viadinho, viadinho, um monte de coisa assim, nesse sentido. E aí eu achei muito louco, né?
E aí sempre também fiquei muito chocada com as mulheres trans. Como, não que São Paulo não seja, né? Mas é que eu acho que você vê muito mais como elas são marginalizadas na beira da estrada, né? São Paulo, você desce a Augusta, você fala, uma garota de programa, aqui você vê elas na beira da estrada, caminhoneiro, aí você pensa, aqueles caminhoneiros que perseguem, estupram as meninas. Gente, é muito difícil pensar que a transfobia tá em tudo, tá no concurso do Banco do Brasil. Se eu for lá com o nome e a pessoa olhar no meu RG, ela vai me chamar pelo nome que tá no meu RG. Então é estrutural, né? Isso que a Sophie falou, é algo estrutural. Tá em tudo. Por isso que a gente precisa decolonizar o nosso pensamento, né? A desconstrução, ela é diária. Por mais que eu seja vegana, uma pessoa trans, eu ainda tô nesse sistema, ainda reproduzo de alguma forma. E a desconstrução não é sobre o que eu me livrei, né? Olha como eu sou desconstruído. É sobre o que falta ainda. E aí falta muito, porque são quantos anos de colonização que a gente vem sofrendo, porque a gente ainda é colonizado constantemente. Infelizmente ainda tem muito para se fazer, né? E se a criança tá assim, não é culpa dela, né? Porque ela foi ensinada a fazer isso, esse é o problema. É a questão da reprodução, os pais né? vêm com aquela ideia de que, não, é criança, não tem que aprender sobre essas coisas, é muito cedo. Mas se não aprende desde criança, aí vira um adulto desse jeito que não. Então. É o que a gente fala, né? Sobre pessoas reproduzirem, mulheres reproduzindo machismo, pessoas negras reproduzindo racismo. Então, isso, por isso que é estrutural, né? Ai, gente, eu tô batendo na mesma tecla, mas é isso. Que tá intrínseco na gente, né? Então, às vezes, até eu reproduzo várias coisas. A gente tem que estar sempre se policiando, porque eu não digo que se for uma lavagem cerebral, mas é um processo histórico que vem acontecendo com a gente. A gente olha o nosso modo de vida. Gente, nossos programas de televisão são uma cópia dos programas estadunidenses. Então, começa por aí. Sei lá. É muita filosofia para pouco tempo. Mas você expôs muito bem o assunto. Muito obrigada. Vamos seguir para a finalização do evento. Eu agradeço muito a participação de todos. Achei um público incrível. Gente, nós do PET, eu não sei como está sendo no PET História, mas tipo assim, a adesão aos eventos, a gente está todo dia assim, não vai ter ninguém mais aguenta evento online, socorro, não vamos mais fazer isso. Aí nossa, agradeço muito a participação de todos vocês, especialmente da Tawane por ter aceito esse convite e estar aqui conosco essa noite. Obrigada, Tawane, por toda a sua disponibilidade, seu conhecimento. Obrigada ao PET História por esse encontro, né? Essa integração. Conte com a gente também no que precisar. Sim, bora fazer umas parcerias. Por favor, a gente precisa muito de interdisciplinaridade. Se unir mais. Com certeza. Então, finalizamos aqui. Espero vocês nos próximos encontros, que o projeto está apenas começando. Ainda temos o restante do ano para ter vários temas aqui sendo discutidos. Gente, muito obrigada. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Obrigada. Boa noite.